Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Digital. Olá, Igreja Batista Monte Hermon de Fortaleza. Hoje nós estamos fechando, o primeiro ciclo, da nossa revista 1, que estamos fechando justamente, com a ceia do Senhor. Nós iremos falar, um pouco mais sobre a questão da ceia do Senhor. E hoje, dando graças a Deus por mais uma semana, iremos falar com Deus neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais uma semana, que o teu amor, que a tua graça, que a tua unção esteja sobre todo o teu povo aqui na terra. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, meus amados alunos, ouvintes, estamos finalizando hoje a nossa lição, a nossa revista 1, com a lição 13, a ceia do Senhor, onde o nosso texto básico encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 32. E o versículo para decorar, nós temos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, onde nos fala a palavra de Deus. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, vamos entender um pouco mais sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma das cerimônias mais queridas dos crentes e precisa ser bem compreendida. É também uma das ordenanças que Cristo deixou para a sua igreja. Através dos tempos, a igreja tem celebrado a ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor? A ceia designa uma refeição geralmente feita à noite. Em alguns lugares se usa essa prática. Em relação à ceia do Senhor, ela recebe vários nomes. Temos a ceia do Senhor. Esta expressão é usada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Porque diz justamente o quê? Esta expressão é usada por Paulo do Senhor, porque foi instituída e ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. Daí, ceia do Senhor. Comunhão. No costume da igreja primitiva, havia uma festa que precedia a ceia do Senhor, chamada festa do ágape, que ágape é uma palavra grega que significa amor. Os coríntios levantaram a extremos esse costume. 1 Coríntios 11, 17 e 22, Paulo diz que ao participarmos da ceia, através dos elementos, estamos revelando a comunhão que temos com o corpo e com o sangue do Senhor Jesus. 1 Coríntios 10, 16. E também, o que é a ceia do Senhor, ela é também o quê? Eucaristia. É um termo usado pela Igreja Católica e por algumas denominações evangélicas. A palavra é a transliteração da que foi traduzida por deu graças. E significa isso, justamente o quê? Dar graças. Nós temos em Mateus 26, 27, quando ele fala sobre dar graças nesse momento. Há grupo que usam a expressão Santa Ceia. Ela não consta na Bíblia. Certamente os que fazem uso dela querem expressar o seu caráter, de santidade. Mas isso tem a ver com o significado de sacramento, do qual falaremos um pouco adiante. Por essas razões, recomendamos o nome usado por Paulo, que é justamente de uso comum à Igreja Batista, que é a ceia do Senhor. O significado da ceia. A ceia do Senhor tem um significado importantíssimo para a igreja. Queremos destacar o sentido da ceia em relação a dois aspectos, Cristo e a igreja. A ceia em relação a Cristo. Jesus disse no seu discurso aos judeus estas palavras que os escandalizaram: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Em João 6, 53.
Jesus falava de uma identificação total do homem crente com ele. A ceia é constituída de 2 elementos, o pão e o vinho. Em relação a Cristo, o pão simboliza o seu corpo. Isto é, não é? Quando ele diz, tomai e comei, isto é o meu corpo, Mateus 26, 26. E isto é o meu sangue, no versículo 28 de Mateus 26, né? Evidentemente, estava falando de modo figurado, porque ali estava ele com o seu corpo e o pão, com o seu sangue, e diante dele o vinho. O pão é, pois, o símbolo do corpo de Cristo, e o vinho é o símbolo do sangue de Cristo. Nós temos 3 tipos de ensino a respeito da ceia do Senhor. Há 3 ensinos, né? Porém, só um deles é bíblico, né? Tem o transubstanciação, que a gente não vai, né, colocar no momento. Temos consubstanciação e temos o que a qual nós nos referimos, que é o memorial. Entendemos pela palavra de Deus que a ceia é memorial. Ao instituir a ceia, Jesus diz, fazei isto em memória de mim. Por isso, memorial. 1 Coríntios 11, 24 e 25. A ceia é em memória do Senhor Jesus e uma celebração de sua morte. Um duplo anúncio ela tem. A ceia é não somente um memorial, mas também um anúncio duplo. Quando participamos da ceia, estamos anunciando a morte do Senhor. Lembramos que ele morreu para nos salvar e, ao celebrar até que ele volte, anunciamos a sua volta também. Por quê? Porque a ceia quer dizer, então, Jesus morreu, mas ressuscitou e voltará. 1 Coríntios 11, 26. A ceia em relação à igreja. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. E o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. 1 Coríntios 10, 16. A partir daí, ele passa a colocar a ceia no contexto da comunhão da igreja. Nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo. 1 Coríntios 10, 17. Em relação ao pão, a igreja é uma unidade. Que lindo isso! Sem distinção de raça, cor, denominação, cultura, né? etc. O corpo de Cristo na terra é um. E discernir o corpo é viver essa comunhão em espírito de amor, de perdão e de santidade. 1 Coríntios 11, 29 nos mostra. Em relação ao sangue de Jesus, nós participamos de um mesmo sacrifício, do seu sangue derramado na cruz. A igreja é um corpo vivo que tem o sangue de Jesus e o Espírito Santo que vivifica. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. A celebração da ceia do Senhor. Quando celebrar? Algumas expressões usadas na Bíblia nos dão uma ideia do tempo da celebração de ceia, desde a morte do Senhor até a sua segunda vinda. 1 Coríntios 11, 26. Não há dias determinados. Todas as vezes que beberdes, né? Em 1 Coríntios 11, 25 ele fala. Ou seja, uma periodicidade da celebração da ceia fica no critério da igreja que celebra. Como celebrar? É importante atentar para estes aspectos. Dignamente, quer dizer sendo já convertido, estando em comunhão com o Senhor e com a igreja. 1 Coríntios 11, 17 nos fala. Examinando-se. 1 Coríntios 11, 28. Nós devemos nos examinar a si mesmo, né? Se houver algo errado em sua vida, você deve corrigir. E discernindo o corpo. 1 Coríntios 11, 29. Discernindo no sacrifício de Jesus e no relacionamento com os irmãos. Comendo e bebendo. Não é deixando de participar.
né, participar juntos. 1 Coríntios 11, 28 fala essa questão, né? 1 Coríntios 11, 33 também ele nos fala essa questão desse mover, desse momento de participar da ceia juntos. Baseado no que diz este versículo, esperai uns pelos outros, não é um na frente, outro atrás, não, juntos. Temos por costume, né, comer o pão e beber o cálice, todos ao mesmo tempo, porque é um só corpo. E ali, em união, todo mundo, não é, participando daquele momento sagrado, é muito importante, é rico na presença do Senhor. Quem deve participar então? Jesus foi quem instituiu a ceia. Jesus a comeu com os seus discípulos depois da Páscoa. A ceia não é para qualquer pessoa, não é para um incrédulo. Se ele não crê, como que ele vai participar juntamente com o crente, com o cristão, daquele momento? Como pode uma pessoa, né, se ela não acredita, ela participar? 1 Coríntios capítulo 10, 20 nos esclarece. E a ceia é para os salvos em Cristo. Por isso, não podemos usar o sistema de ceia restrita, que só considera os membros da igreja da própria denominação, ou ultra restrita, que só permite a participação dos membros da igreja local, que celebra a ceia, não é? Mas, no entanto, desde que a pessoa seja crente, membro de uma igreja evangélica, em comunhão, poderá participar. Esta é a nossa posição, né? Afinal, a ceia é do Senhor e não da nossa ou de qualquer outra denominação ou igreja local. E para concluirmos, nós precisamos o quê? Irmãos, participemos da ceia do Senhor. E na oportunidade, façamos-lo com reverência, lembrando daquele sacrifício feito por nós e nos alegrando, porque uma coisa nós sabemos, o Senhor voltará. E isso é que nos move, aleluia. E isso é que mexe com o ser cristão, não é? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E que nesta semana nós possamos refletir sobre a ceia do Senhor e nos colocarmos, né, a cada vez mais, não é, dispostos a obedecer e a andar nos caminhos do Senhor mediante a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, que Deus os abençoe, uma excelente semana, não é? E sintam-se todos abraçados. Amém? Até a próxima.